Uma noite de tensão máxima e revelações explosivas. Os drones ucranianos quase alcançaram o alvo mais cobiçado, o epicentro do poder russo. Enquanto Moscou responde com fúria à crise de combustível que abala o país, a infraestrutura energética ucraniana sofre um golpe devastador. Um ponto de virada decisivo se aproxima. Washington prepara um movimento estratégico que pode mudar o rumo da guerra. Quem está por trás dessa guinada histórica do presidente americano? A democracia europeia mostra sua face mais cruel. Como um simples erro geográfico derrubou um ministro de seu cargo? Trump promete resolver o problema mais espinhoso dos Estados Unidos de uma vez por todas e ainda distribuir dinheiro à população. Pela primeira vez na história, uma mulher ocupa um posto reservado há séculos apenas a homens. E muito mais. As notícias mais urgentes e impactantes, com detalhes exclusivos que você não encontra em nenhum outro lugar. Você está no noticiário do Nesta, a cobertura mais ágil e clara sobre os acontecimentos na Ucrânia, Rússia, Bielorrússia e no mundo. Antecipando os fatos, decifrando o que realmente importa hoje. A caçada implacável aos bastiões de Putin. Os drones ucranianos não dão trégua e agora miram diretamente em quem comanda o Kremlin. A análise do jornal Moscow Times revelou um padrão inquietante: os ataques com veículos aéreos não tripulados coincidem com os deslocamentos do líder russo. Enquanto Putin discursava por 4 horas no Clube Valdai ironizando a Europa, reagindo às provocações de Trump e celebrando o renascimento de símbolos folclóricos, os drones ucranianos atingiam Sochi. O timing foi preciso. Logo após o término de seu discurso, os aeroportos de Sochi e Gelendzhik foram fechados devido à ameaça iminente. Em menos de meia hora, o prefeito Andrei Prochunin confirmou o risco de ataques com drones sobre a cidade. Moradores relataram tiros de sistemas antiaéreos sobre o Mar Negro, explosões e o uivo ensurdecedor das sirenes. Esse não foi um incidente isolado. Há menos de um mês, na madrugada de 9 de setembro, drones ucranianos já haviam atingido a região de Sochi, bem próximo à residência presidencial Bocharov-Rushi. O ataque ocorreu logo após um massivo bombardeio russo contra a Ucrânia, que deixou danos graves no prédio do Gabinete de Ministros em Kiev. Uma resposta calculada e contundente. O golpe cerceador na energia ucraniana. A Rússia desferiu seu ataque mais brutal até hoje contra a infraestrutura de gás da Ucrânia. 35 mísseis, muitos deles balísticos, e cerca de 60 drones foram lançados contra instalações da Naftogaz nas regiões de Kharkiv e Poltava. A defesa antiaérea ucraniana interceptou parte dos projéteis, mas não conseguiu evitar danos críticos. Sergei Koretsky, diretor da Naftogaz, admitiu: "Estamos trabalhando contra o tempo para minimizar os estragos e garantir que a resposta a esse ataque seja rápida e eficaz." As consequências podem ser devastadoras para o abastecimento energético do país, com impactos de longo prazo. As Forças Armadas ucranianas confirmaram que a Rússia disparou um total de 416 armamentos contra alvos em solo ucraniano, entre eles, 35 mísseis. Destes, 320 foram neutralizados pelos sistemas de defesa. Mesmo assim, o saldo é alarmante. A vingança ucraniana contra o coração petrolífero da Rússia. Drones de longo alcance da SBU, o Serviço de Segurança Ucraniano, acertaram em cheio um dos maiores complexos de refino da Rússia, a Orskivtyorjintez, na cidade de Ors, a 1.400 quilômetros da Ucrânia. O ataque foi confirmado não apenas por vídeos que circularam nas redes, mas também por fontes internas da SBU, que revelaram a participação de drones do Centro de Operações Especiais Alfa. Estamos sistematicamente desmontando a economia russa, atingindo sua indústria de petróleo e gás. Cada real perdido com a exportação de combustíveis enfraquece a capacidade de Moscou financiar sua guerra. Quase 40% das refinarias russas já estão paralisadas. E esse número vai crescer, afirmou um representante do órgão. A planta de Ors possui 4 unidades de processamento primário de petróleo, com capacidade para 6,6 milhões de toneladas anuais. Ela produz mais de 30 tipos de derivados, desde gasolina e diesel até querosene de aviação e asfalto. Um golpe direto no bolso do Kremlin. Washington entra no jogo com inteligência estratégica. Os ataques às refinarias e instalações energéticas russas estão prestes a ficar muito mais precisos e doloridos. A razão? Os Estados Unidos vão fornecer à Ucrânia dados de inteligência cruciais.
Segundo a NBC News, fontes governamentais confirmam que Washington compartilhará informações para ajudar Kiev a mapear as defesas antiaéreas russas e traçar rotas mais eficientes para seus drones e mísseis de longo alcance. Essa é a primeira expansão do apoio de inteligência desde o retorno de Trump à Casa Branca. O Financial Times vai além. A cooperação também abrange novos armamentos de longo alcance que os Estados Unidos podem vender a aliados da OTAN, que por sua vez os repassarão à Ucrânia. Trump já ordenou que as Forças Armadas se preparem para esse intercâmbio de informações. Um assessor próximo ao presidente classificou a medida como um divisor de águas na postura americana em relação ao conflito. Anatoly Krapchinsky, especialista militar, não tem dúvidas, isso nos permitirá planejar operações mais complexas e eficientes, rompendo as defesas aéreas inimigas com menos recursos. Ou seja, não será mais necessário saturar o espaço com dezenas de mísseis para atingir um único alvo. Krapchinsky ainda destaca que as próprias provocações russas no espaço aéreo europeu aceleraram essa decisão de Washington. Nossos ataques profundos já abalaram a indústria petrolífera russa. Eles agora são obrigados a importar gasolina, enfrentando escassez. A hora de elevar a aposta, com precisão cirúrgica, podemos desmantelar as fábricas que abastecem o exército russo, analisa. Enquanto isso, Trump intensificou seu discurso contra Moscou. Nas últimas semanas, chamou a Rússia de antigre de papel, afirmou que a Ucrânia pode recuperar todos os territórios ocupados e exigiu medidas para bloquear as exportações de petróleo e gás russos, embora, na prática, pouco tenha sido feito até agora. Drones misteriosos sobrevoam base militar na Europa. A tensão não dá trégua. Desta vez, drones não identificados foram avistados nos céus da Bélgica, país que abriga a capital da União Europeia. Os aparelhos sobrevoaram uma base militar, levantando alertas. Thierry Crevecoeur, comandante da base de Elsenborn, explicou: trata-se de um campo de treinamento com equipamentos operacionais e informações sensíveis. Jornalistas locais suspeitam que os drones tenham seguido da Bélgica em direção à Alemanha, onde também foram vistos na cidade de Düren. Sua origem e quem os controlava seguem um mistério. A polícia alemã relatou um grupo de cerca de 15 drones na região. Nosso segurança, que fazia a ronda, avistou 4 deles perto da base e nos alertou, revelou Crevecoeur. Enquanto autoridades europeias lutam para conter a ameaça dos drones, o Reino Unido enfrenta outro problema grave. O general Paul Tedman, chefe do Comando Espacial Britânico, denunciou à BBC que a Rússia vem tentando sistematicamente interferir nos satélites militares do país. Seus aparelhos se aproximam dos nossos para coletar dados, e semanalmente tentam bloquear nossas comunicações via sistemas terrestres. Essas ações são intencionais e se intensificaram desde a invasão em larga escala da Ucrânia, alertou. O preço de um erro geográfico na Lituânia. Um lapso imperdoável custou o cargo ao ministro da Cultura da Lituânia. Ignotas Adomavičius teve sua carreira política interrompida de forma abrupta após cometer um equívoco primário: confundir a localização da Crimeia em um mapa. Em um contexto onde cada detalhe geopolítico é crucial, o erro foi considerado inaceitável. A demissão foi imediata. O governo lituano só foi empossado em 25 de setembro, e foi então que a jornalista do portal Litas colocou o recém-empossado ministro contra a parede com uma pergunta aparentemente simples: de quem é a Crimeia? A princípios, Adomavičius classificou a questão como provocativa, tentando se esquivar com respostas evasivas. Só após insistentes cobranças, admitiu, constrangido: é um território ocupado da Ucrânia, atualmente sob controle da Rússia. O detalhe mais absurdo? Adomavičius nunca teve qualquer relação com a cultura. Sua indicação foi pura casualidade política. Seu partido de direita populista, Zarya Nemana, fazia parte da coalizão governista e almejava um cargo no estratégico Ministério de Energia. A nomeação para a pasta cultural já havia gerado protestos entre artistas, que ameaçavam uma greve geral a partir de 5 de outubro. O escândalo do mapa apenas acelerou o inevitável. Em menos de um mês, ele se tornou o terceiro ministro a cair no novo governo. Enquanto o Kremlin queima trilhões de rublos na guerra, a Rússia desmorona, literalmente. O último desastre ocorreu em Vladivostok, onde parte do prédio do colégio industrial ruiu sem aviso. Segundo as autoridades, desabaram lajes de concreto armado do teto, danificando a fachada do edifício, inaugurado em 1972. Por sorte, o incidente aconteceu antes do início das aulas, nenhum aluno estava no local. Mas esse é apenas o terceiro colapso de instituições de ensino em um único mês na Rússia.
Em 21 de setembro, uma escola desabou na cidade de Tatars, região de Novosibirsk. Um dia antes, em Moscou, o prédio da escola número 1080, na rua Znamenskaya, entrou em colapso durante reformas, matando 2 operários. Coincidência? Ou um sintoma de um sistema à beira do esgotamento, onde até as estruturas físicas já não aguentam o peso da negligência? Trump promete uma chuva de ouro aos americanos, mas a que custo? Enquanto os Estados Unidos enfrentam um chatidão que paralisa serviços públicos, Donald Trump faz promessas que soam como um contos de fadas econômico. Em entrevista ao American News, o ex-presidente e atual candidato garantiu que as novas tarifas alfandegárias poderão gerar mais de $1 trilhão por ano para o país. Isso é suficiente para liquidar a dívida pública, declarou, antes de soltar a bomba, mas também podemos distribuir o dinheiro diretamente ao povo, como um dividendo. Imagine cada americano recebendo entre $1.000 e $2.000. A pergunta que ficou no ar: por mês? Por ano? Trump, é claro, não esclareceu. Mas em tempos de inflação e descontentamento social, a ideia de um cheque surpresa do governo soa como música para eleitores desiludidos. A Igreja da Inglaterra quebra seu último teto de vidro. Pela primeira vez em 1.400 anos de história, a Igreja Anglicana será liderada por uma mulher. Sarah Mullally, de 63 anos, foi nomeada arcebispa de Canterbury, o cargo mais alto da instituição, que reúne 85 milhões de fiéis em todo o mundo. Por favor, rezem por mim, assim como eu rezo por vocês, pediu a ex-enfermeira e ex-chefe médica da Inglaterra, conhecida por seu discurso progressista em favor da transparência e da diversidade de pensamentos dentro da Igreja. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, celebrou a decisão, formalmente aprovada pelo rei Charles III, chefe simbólico da Igreja. É hora de as mulheres ocuparem qualquer espaço que desejarem e fazê-lo tão bem quanto os homens. Um marco histórico que, mais do que simbólico, reflete a transformação acelerada de uma das instituições mais tradicionais do mundo. Até aqui, obrigado por acompanhar. Seu engajamento, seja com um comentário, um like ou um compartilhamento, é o que nos mantém crescendo. Até a próxima, com mais notícias que importam.